Seja muito bem-vindo. É um prazer vê-los mais uma vez aqui na nossa TV Serra Azul, aqui de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias, programa que busca as grandes ideias nos diferentes setores da sociedade, da comunidade e compartilhá-las com você, amigo telespectador, que nos acompanha pela TV Serra Azul e em qualquer lugar desse planeta no tvserraazul.com. Programa transmitido em tempo real. Nosso convidado de hoje, para recomeçarmos, retomarmos aí as nossas atividades aqui em nossos estúdios, é o Antônio Baesso Júnior. Ele é presidente da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, é um notório contador, né? Aí ligado às práticas das ciências contábeis, também é delegado regional junto ao CRC, Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. E é o nosso convidado de hoje para falar com a gente e tirar algumas ideias, algumas dúvidas que eventualmente tenhamos a respeito dos nossos imóveis, das empresas nos imóveis, do imposto de renda nos imóveis, enfim. Mas grande parte da população sanjoanense já o conhece, evidentemente, até pela sua atividade profissional e social, né, aqui em nossa cidade, e eventualmente umas poucas pessoas podem não conhecer de todo quem é Antônio Baesso Júnior, e como nós fazemos em todos os nossos programas, eu pediria a você, apresente-se ao meu amigo telespectador do nosso Imóveis Grandes Ideias. Renato, é um prazer estar aqui com você aqui no Imóveis Grandes Ideias. Para aqueles que ainda eu não tive o prazer de conhecer, poucas pessoas, com certeza. Eu sou Antônio Baesso Júnior, eu sou contador, venho de uma família de contadores. A gente está no ramo da ciência contábil há mais, nosso escritório esse ano está fazendo 43 anos de existência. Então, começou com meu pai e a gente está seguindo aí, trabalhamos juntos até hoje. Então, é um grande privilégio. E então, a gente está no ramo da ciência contábil. Sou delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade desde o ano de 2008, qual represento aí uma região de mais de 10 delegacias, mais de 20 cidades aqui da nossa região. Nós vamos desde Itapira até São José do Rio Pardo. Hoje a gente atende praticamente 3.000 contabilistas dessa região. E também eu estou na Associação Comercial já há algum tempo, entrei lá como tesoureiro na primeira gestão, acabei saindo para presidente, terminada a gestão aí no finalzinho do ano passado, começo desse ano, e acabei sendo reeleito para mais um mandato. Pelos nossos estatutos a gente pode ter uma reeleição, o pessoal acabou me convencendo e a gente está ficando mais 2 anos aí, por enquanto a gente é presidente ainda, a gente está presidente até final de 2016. Então a nossa carreira é nesse segmento aí de contabilidade, prestar serviço a empresas. A gente trabalha com empresas de São João, trabalha com empresas de fora de São João. A gente atende hoje, eu atendo clientes em todo o estado de São Paulo, eu tenho clientes em todo o estado, desde São Paulo capital até Paulínia, São José dos Campos, Campinas, e vou aí por esse estado todo aí. E a tomar por princípio aí, por base, o tempo de existência do escritório, né? A experiência lhe favorece e te abaliza aí a trabalhar de uma forma bacana. Bom, você na sua casa perguntaria, mas o que tem a ver um contador, o presidente da Associação Comercial, ser convidado a falar no nosso Imóveis Grandes Ideias? É que, a partir do princípio que você mora em algum lugar, mora numa comunidade, mora no seu imóvel, na sua casa, você tem ligação, isso tem que ter, uma coisa passa pela outra, né? E em algum momento você vai chegar aí e depender do contador, né? Assim como de um advogado, enfim. Mas esse trabalho de contabilidade é um trabalho que diz respeito direto às atividades contínuas que nós temos em nossa vida, em nosso dia a dia. Quer um exemplo? Só para começar, eu tenho um imóvel e nesse imóvel eu quero abrir uma empresa, né? Procure sempre um contador.
Como é que funciona isso? Existe aí planejamento, existe zoneamento? Como é que funciona para eu trabalhar uma empresa dentro da minha comunidade? A primeira parte muito importante que o pessoal acaba até esquecendo, ou quem manda essa etapa. Para a gente começar a tratar da abertura de uma empresa em qualquer imóvel que você tiver, a primeira preocupação que você tem que ter é: meu zoneamento permite a abertura de um comércio, de uma indústria aqui onde eu tenho esse imóvel? Então muita gente acaba queimando essa etapa. Então, eu moro em determinado bairro de São João, eu moro no centro. Então, minha casa tem espaço, eu tenho um lugar aqui disponível, vou montar um comércio. Primeira pergunta: eu posso montar um comércio aqui na minha rua? Então, a gente tem que partir do momento do zoneamento. Temos que ir na Prefeitura Municipal, checar nosso plano diretor. Olha, nessa rua é uma rua mista, então eu posso ter comércio e residência. Olha, nessa rua eu só posso ter residência. Então, se você não fizer essa checagem, você pode até começar um processo de abertura, vai chegar lá na frente, vai voltar tudo para trás, porque vai chegar na prefeitura e falar: olha, você não vai ter alvará para trabalhar, porque o seu zoneamento aqui não permite um comércio, não permite uma indústria. Então, primeiro passo básico: todo imóvel é passível de ter um comércio, todo imóvel é passível de se tornar comercial. Porém, a gente tem que checar o zoneamento. Até a preocupação nossa, a nossa lei de plano diretor de São João da Boa Vista já tem alguns anos, e agora, há pouco tempo, foi feito um trabalho da Prefeitura, Associação, empresários, que foi feito aquele diagnóstico socioeconômico de São João da Boa Vista, e esse diagnóstico vai servir de base para a reformulação do plano diretor de São João, que deve acontecer agora em 2015. Então, qual é a ideia? De dar uma checada, ver se os locais estão corretos, onde pode até esses loteamentos novos, que a gente vê abrindo bastante, são muitos loteamentos. Se você checar no próprio loteamento, você vai ver que quando você vai fazer a compra do seu terreno, eles já dizem no loteamento: olha, a rua tal, ela tem finalidade mista, comércio e residência. Ou, nesse loteamento, você não pode abrir determinados tipos de comércio. Isso na própria compra o pessoal já está colocando nos contratos. Olha, nesse residencial aqui que está abrindo, essa rua não pode ter comércio, aquela rua não. As avenidas podem ter comércio, mas não pode ter indústria, não pode ter comércio que exija CETESB, que cause alguma poluição ambiental. Então, hoje já existe toda essa preocupação das imobiliárias, dos grandes empreendimentos já fazerem todo esse zoneamento. Na hora da venda do terreno, você já sabe: olha, eu comprei um terreno que futuramente aqui eu posso. Ou comprei aqui é só residencial. Não vai ter nenhum comércio, nada perto de mim. Esse é um trabalho que ele é exclusivo do contador, ou a pessoa, quando for adquirir o seu terreno, basicamente nesses novos loteamentos que estão surgindo aí aos borbotões de São João, né? As pessoas, como é que ela vai saber isso? A imobiliária, ela deve informar, ou se ficar quieta a pessoa fala: escuta, e se amanhã depois eu for querer botar um salão de cabeleireiro? Enfim, como é que funciona? Hoje em dia, nessas vendas, já existe no próprio descritivo do imóvel que você está adquirindo o que pode e o que não pode. Então, a gente vê hoje, nesses novos empreendimentos que estão surgindo aqui em São João, todo descritivo que você pega está lá escrito: olha, nessa rua, o terreno que você está comprando, situado nessa avenida, você pode abrir um comércio desse sentido, esses não podem. Então, a imobiliária já tem que passar esses dados para o seu cliente já na hora da compra. Num imóvel já existente, um imóvel já mais antigo, que não é um empreendimento novo, o que a pessoa pode fazer? Na hora de adquirir ou comprar, se ela tem intenção já de pensar no comércio, dá um pulinho até a Prefeitura Municipal. Fala: olha, eu estou querendo adquirir esse terreno. Checa para mim se aqui eu posso futuramente abrir um comércio, que tipo de comércio eu posso abrir. Isso a própria pessoa que está comprando, adquirindo, ela já pode fazer isso, ela já pode pensar: olha, eu vou comprar um imóvel na avenida, que já é o início de São João da Boa Vista, então não existe uma imobiliária, né? Ela sai dali, ela vai na prefeitura, no setor de cadastro: olha, eu estou pensando em adquirir esse imóvel, nesse zoneamento aqui, nessa rua, nessa posição, eu posso abrir um comércio? O pessoal da prefeitura vai te informar de bate-pronto. Você pode fazer isso na hora. Facilita você se planejar para o futuro, porque muita gente investe já pensando: olha, eu vou comprar aqui, porque futuramente eu vou abrir uma loja, ou futuramente eu vou montar uma prestadora de serviços, ou não, eu vou comprar especificamente para residir. Então eu não quero que tenha comércio perto de mim. Então já faz esse... Existe opção. Existe opção. Eu acho que a pessoa é informação. A gente tem que buscar essa informação e tem de forma fácil. Uma informação do profissional eu gostaria de pedir nesse momento, né? Nós, no Brasil, isso é notório, é claro, nós temos atravessado
por uma crise, né? Por determinados problemas, aliás, muitos problemas, né? O que o contador me diz? Seria interessante hoje se formalizar, não é? Em termos de comércio, né? Comprei um imóvel ou aluguei um imóvel, enfim. Seria interessante você partir para a formalidade. Evidentemente que você não vai falar que ser informal seria interessante, mas qual que é a vantagem de, mesmo com essa crise que nós atravessamos hoje, a pessoa buscar a formalização e trabalhar certinho? Hoje, com todas as alterações legais, apesar da crise que nós estamos passando, e efetivamente estamos, existem formas de formalização que privilegiam você a começar pequenininho e crescendo de forma gradual, o que não existia no passado. Então, hoje, a gente já fala do microempreendedor individual, que seria o embrião do comerciante, o embrião do comércio. Eu acho que a pessoa ela tem que começar formal, mas escolhendo exatamente o que ela quer. Olha, eu preciso, importantíssimo fazer um planejamento, importantíssimo procurar saber, porque muita gente, a gente percebe no nosso segmento, que a pessoa fala assim, olha, eu sou muito bom em determinada área. Só que ela é muito boa naquela área. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu sou muito bom para customizar roupas. Pessoa excelente, ela pega as roupas, ela faz um trabalho fantástico. Ela é boa em administração, ela é boa em controlar gastos, ela é boa em controlar a empresa. Porque montar uma empresa não é simplesmente você ser bom no que você faz. Você, além de ser bom no que você faz, você tem que controlar uma série de coisas que estão aí juntos. Primeiro você precisa saber se pode se instalar naquele lugar. Então. Depois se você vai poder tocar o negócio. É o que eu falo, é toda a parte, o quanto que eu vou pagar de água, de luz, de PTU, se eu vou ter que fazer uma reforma no ambiente. Então, você é muito bom no que você faz, perfeito, mas não adianta para você montar um empreendimento, você ser só bom no que você faz. Além de você ser bom no que você faz, você tem que ter uma gama de planejamento. A gente volta a falar sobre isso no nosso próximo bloco, pode ser? Com certeza. Um cafezinho e voltamos daqui a pouquinho. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? Escreva para grandesideias@tvserrazul.com, é o nosso canal de comunicação. Imóveis Grandes Ideias volta já já. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, hoje conversando com Antônio Baesso Júnior, presidente da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, delegado do CRC e contador aqui na cidade, atuante aqui na cidade. No primeiro bloco nós falamos aí sobre como proceder para abrir uma empresa, etc. e tal, né? E nós pedimos uma licença a ele para tomarmos um cafezinho e nesse meio tempo a gente continua costurando aí o assunto do primeiro bloco, que diz respeito a como escolher, né? Depois, se você realmente é apto a manter o negócio em andamento. Vamos falar ainda no nosso programa de hoje acerca do imposto de renda, né, cujo prazo está se esvaindo aí. A minha voz da subconsciência, que fica lá embaixo, né, ao contrário daquele programa, uma emissora de TV não muito conhecida, que tem a voz da consciência, eu tenho do subconsciente que está lá embaixo. O Natanael, que ele é o nosso editor, ele levantou a seguinte questão: quando eu for arrendar ou comprar uma empresa, né, como é que eu devo fazer? É um advogado ou é um contador? O procedimento é o mesmo daquele que você teria que fazer quando vai comprar um imóvel? Como é que funciona isso? Na verdade, a compra de uma empresa, a gente tem que tratar de duas formas distintas. Então, você está chegando, você vai adquirir uma empresa já existente. Então, você está comprando as partes dessa empresa para você. A partir do momento que você faz isso, você se torna responsável por aquela empresa. Então, todo ativo, passivo, todas as dívidas transferem-se automaticamente para você. Então, qual o ideal? Você vai, olha, eu quero comprar essa empresa, procurar um contador, para esse contador fazer todo o levantamento das certidões negativas, para checar isso na Receita Federal, no posto fiscal, prefeitura,
direitos trabalhistas, se não tem nada atrasado ou nada devendo ou nada em aberto. Porque se você assumir a empresa, a partir desse momento você é o responsável por todas as dívidas dessa empresa. Levou o passivo. Levou o passivo da empresa. Então, o que acontece? Se você está mantendo uma empresa, então aquela história, a loja já existe, ela vai continuar existindo naquela mesma loja, eu estou comprando. Então, olha, eu comprei as cotas do proprietário, ele saiu e me vendeu. Temos que checar, é importante procurar um contador para fazer todo o levantamento das certidões negativas. Porque caso você não faça isso, você compre, daqui a um ano pode aparecer uma surpresa desagradável. Olha, uma cobrança da Receita Federal. E aí, a partir do momento que você é o dono, você é o responsável. Aí, se a gente for falar de direito, o dono hoje teria que acionar o dono antigo que vendeu para tentar ressarcir. Mas você é o responsável, então não tem o que se questionar. E a outra forma, olha, eu estou adquirindo a empresa, porém, eu não quero pegar a sua empresa. Eu queria que você baixasse essa empresa, encerrasse, fechasse essa empresa, e aí eu vou abrir uma outra empresa no mesmo local. Também pode. Até há um tempo atrás, era muito complicado baixar uma empresa com débito. Não era permitido. Hoje é possível. Hoje houve uma alteração legal aí nos últimos meses que permite que se faça baixa de empresas, mesmo devedoras. Porém, a partir do momento que você baixou, essas dívidas são transferidas aos sócios dessa empresa. Então, hoje eu posso baixar uma empresa? Pode. Mesmo estando devendo na Receita Federal, mesmo tendo dívida. Porém, a partir do momento da baixa, essa dívida é transferida para os proprietários. Facilitou por um lado, que acontecia muita gente de abandonar as empresas porque não conseguiam pagar dívida, então abandonavam. Então isso gerava um problema, porque a pessoa alugava um imóvel para abrir uma empresa, você chegava, mas aqui já existe uma empresa. Aí você tinha todo um trâmite que correr atrás do proprietário do local, se você alugou, pedindo uma declaração que o imóvel estava vago, para o posto fiscal, poder abrir para você. Então, hoje facilitou muito essa parte. Essa figura que você está se referindo é aquela empresa inativa, né? Exatamente. Ficou inativa lá. Porque antes a pessoa, o que acontecia? A pessoa tinha dívida, era muito difícil baixar, porque não podia baixar com dívida, ela abandonava a empresa. Ela se tornava inativa, só que a empresa ficava no endereço. E a empresa está sempre vinculada ao endereço. Aí você ia fazer uma abertura, uma pessoa alugou um imóvel. Vou abrir uma empresa que chegava ali, a hora que chegava lá na prefeitura, chegava no posto fiscal, tem uma empresa aqui no local, você não pode abrir. Porque já existe. Mas a empresa está inativa, o proprietário sumiu, a gente não sabe onde foi parar. Aí você tinha todo aquele trabalho de ir atrás do proprietário do seu imóvel, pedir uma declaração de vacância, que a gente fala, dizendo que o imóvel realmente estava vago, teve uma empresa lá, mas a empresa saiu, deixou vago e não deu baixa, para poder abrir. Hoje, então, facilitou um pouco esse trâmite, porque mesmo a pessoa estando em débito, ela pode baixar. Vai ficar responsável? Vai. Mas ela baixa, libera o imóvel e não dá dor de cabeça, se for um caso de um proprietário que aluga, não vai dar dor de cabeça para o proprietário. No caso de falecimento, o sujeito trabalhou lá no imóvel, numa mercearia, num bar, enfim, durante um tempo bastante grande aí, e faleceu. Há a necessidade de, através de um alvará, fechar essa empresa da baixa, e começar uma outra, mesmo que a família venha suceder, que o espólio venha suceder esse comerciante. Na verdade, se existe uma empresa, um dos proprietários dessa empresa falece, uma sociedade, o que tem que se fazer? Precisa-se de um alvará judicial para fazer a transferência das cotas para os herdeiros que continuarão. Então você não precisa baixar. Agora vamos supor que é uma empresa individual, uma empresa da pessoa. Aí você não tem saída, você tem que fechar e abrir outra. Mesmo que vai ficar no mesmo lugar. Mesmo que vai ficar no mesmo lugar e mesmo com os herdeiros. Direto. Porque existe uma diferença entre as empresas. Existe a empresa, uma sociedade limitada, que é mais de uma pessoa. Hoje até existe uma figura chamada empreendedor individual de responsabilidade limitada, que pode transferir as cotas também, mas é a antiga firma individual. Não, eu vou abrir só no meu nome. Era o famoso empresário. O empresário não transfere a empresa, não tem como. Então ele é obrigado a fazer a baixa. Por falecimento, já existe até essa legislação que por falecimento você entra e faz a baixa. Aí o inventariante, com um alvará, assina e faz a baixa da empresa e abre novamente para os herdeiros, não tem problema nenhum. Microempreendedor individual, o que é isso? Na verdade, essa figura foi criada, como eu disse, é o embrião do empresário. Hoje, o microempreendedor veio para formalizar uma série de pessoas que estavam
no mercado informal. Então aí você pega cabeleireiros, você pega manicures, que é aquele negocinho pequenininho, vou abrir um salão de cabeleireiro na minha casa. Pequenininho, mas eu vou abrir uma firma, já vou ter um monte de gasto, alvará e não sei o quê. Então, o microempreendedor foi feito exatamente visando essas pessoas que estão começando, que é uma forma muito simplificada de formalização. Então, a pessoa é o único tipo de empreendimento que independe de um contador, teoricamente, porque é o único tipo de empresa que não existe um contador vinculado. A pessoa pode ir no site, diretamente no site do Simples Nacional, lá na parte de microempreendedor, fazer a abertura. Ela faz um cadastro básico, falando no local, onde, faz a abertura, ela não tem custo algum. Ela abriu, ela já vai ter o seu CNPJ e ela vai pagar uma taxa fixa por mês de recolhimento. E vai ter as benesses da Previdência Social. Isso não é trabalhar contra a classe? A ideia é o seguinte, que o microempreendedor, como eu disse, é um embrião. Ele comece como microempreendedor para crescer e se tornar um empresário efetivamente. A partir desse passo, daí sim procurar um contador. É a ideia de você, é um embrião mesmo. Você começa a trabalhar, eu abri meu salão, então eu vou ser MEI. Comecei, porque o MEI tem uma limitação de faturamento. Eu posso ter empregado na MEI? Apenas um empregado, você não pode ter mais que um empregado. Então, ela tem algumas limitações, que é o faturamento, até 60 mil no ano, então seria 5 mil por mês, e você pode ter no máximo um empregado. Mas aí você tendo um empregado, aí você já, não necessariamente, mas já é interessante você ter um contador, porque a partir do momento que você tem empregado, você tem registro, você tem geração de fundo de garantia, geração de folha de pagamento, e aí, sem um contador, fica complicado para você fazer sozinho. E no caso do individual, da pessoa que está trabalhando? Agora, se for só aquela pessoa, ela abriu, para ela começar e checar, eu acho que é um bom... Recolhe o INSS? Ela vai recolher uma taxa fixa, na faixa de R$46, R$50, é uma taxinha fixa, dependendo do segmento, e ela já começa a contribuir para a Previdência, tem todos os benefícios, um auxílio-doença, uma aposentadoria, sempre limitada a um salário mínimo, mas ela já começa. A partir do momento que ela viu, meu negócio começou a dar certo, dei certo, consegui, vou crescer. Aí você parte efetivamente para a formalização de uma empresa. Aí sim você deixa de ser MEI e passa a ser uma empresa efetivamente. Aí você pode contratar empregados e expandir seu negócio. Bacana. Você está acompanhando o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, conversando com Antônio Baesso Júnior, presidente da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, contador, delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade. Nós já abrimos uma empresa, já escolhemos o lugar, já vimos o ramo de atividade, já observamos que nós vamos poder continuar com essa empresa, enfim, contratar funcionário ou não, e a partir de agora vamos começar a faturar e depois disso tudo vem imposto de renda. E esse é o assunto do nosso próximo bloco. Você liga para a gente ou escreva para grandesideias@tvserraazul.com, porque esse é o nosso canal de comunicação. O nosso Imóveis Grandes Ideias vai dar um pulinho da parte empresarial para imposto de renda após mais esse rápido intervalo de apoio cultural. Até já. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, aqui pela TV Serra Azul, canal 22, via BVCI, que é a nossa distribuidora de sinais aqui em São João da Boa Vista. Mas você também acompanha o nosso programa em qualquer lugar desse planeta no tvserraazul.com. Com um detalhe, hein? Esse programa é transmitido em tempo real. Então você está me vendo aí em qualquer parte desse planeta, está vendo no mesmo horário que os nossos amigos aqui de São João da Boa Vista acompanham o Antônio Baesso Júnior, que é o presidente da ACE, que é contador, delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade, e a aula que ele está nos dando aqui referente aos nossos imóveis. Já trabalhamos barbaridade, montamos firma, quase que fechamos as firmas já tal. Vamos falar sobre imposto de renda? Imposto de renda pessoa física, estamos em abril, gravamos esse programa no dia 2 de abril hoje. Estamos gravando? 1º de abril.
1º de abril, não é mentira, hein? Estamos gravando esse programa no dia 1º de abril, portanto você ainda está dentro do prazo aí da entrega da sua declaração de imposto de renda pessoa física. É isso, professor? A gente começa, o imposto de renda da pessoa física vai até o dia 30 de abril. Começou no dia 2 de março, até 30 de abril é obrigado a entregar a declaração. Quem tem está dentro das obrigatoriedades da Receita Federal. Bacana. Qual que é a importância de fazer a declaração de imposto de renda? Porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho renda, eu sou isento. Como é que funciona? Dá mais uma explanação meio rápida. O imposto de renda, na verdade, não é só renda. Muita gente pensa assim, imposto de renda é renda. Não é renda e bens. Dentro das obrigatoriedades da declaração, ela vem, olha, você tem que ter ganhado no mínimo R$ 26.816,55 para ser obrigado. Porém, ela tem no outro ponto que diz, se você tem bens e direitos acima de R$300 mil, você também é obrigado a declarar. Mesmo que não tenha renda Mesmo líquida. Que não tenha renda líquida. A gente pode dar um exemplo, vamos supor uma pessoa que já é aposentada e não atinge os 26.800 no ano de rendimentos. Porém, essa pessoa adquiriu durante a sua vida bens e investimentos em aplicações e tudo mais com valor acima de R$300 mil. Então, ela é obrigada a fazer a declaração. Ela não é obrigada pela renda, porque ela não atingiu o teto, mas ela é obrigada porque ela tem bens e direitos acima de R$300 mil. É importante que se frise que, embora ela tenha o bem, né, ou os bens, não tenha renda líquida, faz a declaração, mas não paga. Na verdade, o que vai acontecer? Ela vai fazer... O medo é declarar e ter que pagar. Na verdade, ela vai fazer a informação, porque como a gente diz... Você tem que atingir 26.816. Eu não atingi. Então você não tem o que pagar, você não vai pagar nada. Você vai fazer a informação para o governo dos seus bens. Porque o que é isso importante? Se você deixa de fazer uma declaração dessa, futuramente isso pode te dar uma dor de cabeça incrível. Olha, eu não fiz declaração porque eu era isento. Tá, você era isento porque não atingia a renda, mas eu tinha bem. Eu vou vender meu bem. A hora que chegar lá na frente, olha, eu vendi, transacionei meu imóvel. A hora que chegar no cartório para passar... vai aparecer que você não entregou a sua declaração. E você tinha que entregar. Aí você vai ter que voltar lá atrás e fazer. Pagando, aí sim você vai pagar multa porque você esqueceu de fazer. Aí vai te dar... fazer corretamente a declaração. Exatamente, é isso que é o grande problema. Por isso que é importante, as pessoas batem muito nos rendimentos, mas não são só rendimentos. É um conjunto de rendimentos. Ou mesma coisa, a pessoa, eu não tenho rendimentos, mas eu sou agricultor. Existe uma obrigatoriedade para quem também trabalha na roça, no sítio. Olha, eu tenho bem, eu trabalho só na atividade rural. Existe um teto aqui que diz que acima de R$134 mil na atividade rural, você é obrigado a declarar também. Vou colocar agora o Baeço numa saia justa, se me permite. Produção, pode ou não? Pode, diz que pode. Nota fiscal paulista. Nota fiscal. Isso é rastreado, título para efeito depois da declaração de imposto de renda? O que a gente costuma sempre dizer. O pessoal fala da nota fiscal paulista. A nota fiscal paulista veio para combater a sonegação. Isso é indiscutível. Tanto que quando foi criada a nota fiscal paulista, a arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo aumentou vertiginosamente. Porque muita gente que não pedia nota fiscal começou a pedir e exigir o CPF. O que isso implica? É o que eu sempre digo aos meus clientes. Gente, você está pegando nota fiscal paulista. Então, isso daí tem que ser compatível com a sua renda. Você pode pegar, claro. Pode desfrutar dos benefícios, né? Batimento de IPVA, pedir o valor. Porém, o que pode acontecer? A pessoa pede notas. Olha, durante o ano eu pedi R$60 mil. Você pega aí que você pediu R$60 mil de notas fiscais. Então, você olha lá. Olha, todas as minhas compras renderam 60 mil. Na hora de você fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, você declara que você recebeu 30 mil. Como você recebeu 30 mil e gastou 60? Existe uma incoerência de dados aí. Esses dados, num ponto, serão cruzados com certeza. E aí você vai ser chamado a explicar, espera um pouquinho, você pediu 60 mil de nota e aqui na sua declaração você disse que você recebeu 30? Alguma coisa errada tem. Me explica para mim qual a diferença. Então, a gente pede que as pessoas façam... temos que entender que a Receita Federal hoje, muita gente não pensa. A Receita Federal do Brasil é uma das receitas no mundo das mais bem aparelhadas a nível de informática. O pessoal não faz ideia. Hoje,
dentro do ramo contábil, a gente até brinca, o computador, a gente chama o computador da Receita de T-Rex, existem várias reportagens, é um dos maiores supercomputadores da América Latina, isso disponível para a Receita Federal. Além de que elas têm um sistema de inteligência artificial chamado ARPIA, que faz todos os cruzamentos de dados. Então a gente já viu, a gente participa de muitas palestras, muitos congressos, e a gente está sempre com o pessoal da Receita. Hoje, pelo seu CPF, a Receita consegue rastrear 100% da sua vida. O que você tem, o que você teve, o que você vendeu, o que você comprou. Então não adianta você achar que na hora da declaração, vamos deixar isso aqui. A Receita já está sabendo. A sua declaração é meramente uma confrontação de tudo que eles já têm. Uma formalidade então, daqui. Seja correto na sua declaração para você não ter dor de cabeça. Porque hoje a Receita tem como cruzar. Então, hoje, os meios de pagamento, 90% hoje é cartão de débito e crédito. Isso a Receita tem mensalmente informado para ela quem pagou, quanto que pagou, aonde pagou. Então não adianta você achar que você vai fazer qualquer coisa aí que ela não vai saber, que você não vai conseguir, você não vai escapar. A gente está chegando a um nível que a ideia é que isso já foi lançado pela Receita, num futuro não muito distante, as pessoas já vão receber a sua declaração pronta. Você não vai mais ter que fazer sua declaração de imposto de renda. Você vai receber sua declaração pronta dizendo assim, olha... Só confirma ou não? Confirma ou não, exatamente. Confirma, ok, beleza. Não confirma. Me justifica por quê? Isso só não aconteceu até hoje, porque a Receita depende de uma certificação para todo mundo. Então, cada pessoa teria que ter um seu certificado digital para assinar eletronicamente, falando, não, eu estou devolvendo a minha declaração. Então, como isso não é obrigatório, não é todo mundo que tem, a Receita ainda não fez. Mas já lançou. Quem tem certificado hoje, baixa pela internet a declaração pré-preenchida. Ela já vem praticamente pronta. Você só preenche alguns dados que faltam e já devolve. Quem tem já faz isso. É uma fonte de renda a menos para o contador, hein? Diferença entre imposto de renda pessoa física, aí tem o tal do simples, tem o presumido. Faz uma explanaçãozinha. As declarações, a gente escuta muito falar em declaração e o pessoal até costuma confundir, principalmente quem tem empresa, tem que fazer da física, tem que fazer da empresa. Todas as empresas, todas as pessoas jurídicas e físicas prestam informações à Receita. Pessoa física, você, no seu CPF, você presta declaração de imposto de renda, que vai agora até dia 30, onde você vai informar o que você teve de rendimento, seus bens, suas aplicações e tudo mais. As empresas, conforme o tipo de tributação. Então, o que a empresa pode ser? A empresa ela pode ser do segmento do simples, que é a tributação simplificada, ela pode ser do segmento do lucro presumido e ela pode ser do segmento do lucro real. Cada tipo de segmento desse tem uma declaração específica. Simples, encerrou dia 31 de março, ontem. Foi o encerramento da declaração do Simples. Então, todas as empresas que estão na sistemática do Simples entregam até dia 31 de março a sua declaração. Onde vai constar o quê? Os dados contábeis da empresa, desde número de empregados, quantidade de compras, vendas, compras segmentadas por estado, tipo de receita, se é prestação de serviço, se é comércio, se é exportação. Então, é uma declaração que vai dizer todos os dados socioeconômicos da empresa para a Receita Federal. Esse ano a gente teve uma grande mudança para as empresas de maior porte, que seriam as de lucro presumido e real. Até o ano passado existia a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. A partir desse ano ela foi extinta. Por quê? A partir desse ano o governo instituiu a escrituração contábil fiscal. O que é isso? Na verdade, é toda a contabilidade da empresa a gente vai ter que passar para a Receita Federal. Então, é um arquivo que vai ser entregue uma vez por ano, onde vai ter todos os lançamentos contábeis, toda a escrituração contábil da empresa, com as apurações de tributos, tudo direitinho, que vai ser entregue ao fisco a partir deste ano agora de 2015, ano base 2014. Então, nós temos até 30 de setembro, nesse caso, do presumido e real, para entregar a ECF, que a gente chama de Escrituração Contábil Fiscal. Essa substitui, então, o imposto de renda da pessoa jurídica? Isso, ele vem em substituição, até porque ele vai contar com uma quantidade de informações para a Receita muito maior. Então, lá vai ter todos os lançamentos contábeis, nota a nota, então nota a nota de entrada, nota a nota de venda, item a item de estoque. Então, essa declaração... Por isso que eu digo, cada vez mais o governo nos leva a um planejamento melhor das nossas empresas e até da nossa pessoa física. Então é importante que a gente ande muito corretamente, porque esses dados, como eu disse, vão ser todos cruzados.
E isso é cruzado via computador, gente. Então a pessoa fala, mas deu diferença de 1 centavo. Para o computador, 1 centavo ou 1 milhão é diferença. Você vai acabar na malha por causa de 1 centavo. Legal, estamos chegando ao final de mais um bloco do nosso programa. Rapidinho, ver se a gente consegue finalizar esse nosso bloco agora. Quais os papéis que tem guardado durante todo o ano, né? A pessoa física, no caso. Uma pastinha, guarda lá tudo. É importante. Pessoa física, o que é importante você guardar? Recibos médicos. Então, todos os recibos médicos que você teve durante o ano, guarda. Todas as transferências patrimoniais. O que eu chamo de transferência? Compra e venda de bens ou imóveis. Então, comprei um carro, guarda a nota, guarda o recibo. Vendi um carro, vai no cartório, tira o xerox, guarda, para a gente poder fazer. Pagamentos a plano de saúde. Tudo que você tiver que teve variação patrimonial do ano, você guarda. Chegou no começo do ano agora, até fevereiro, você vai receber um informe de rendimento onde você trabalha, ou da aposentadoria onde você trabalha, vem o informe. E você vai receber dos bancos o informe para imposto de renda. Não é o extrato, é o informe específico, onde vai estar informado as posições das suas contas e os rendimentos. Então, sempre deixar organizado na pastinha. Comprei alguma coisa? Cópia. Vendi alguma coisa? Cópia. Recibo de médico? Cópia. Extrato de escola? O que gastou com escola, educação, cursos? Tudo guardadinho para a gente fazer a separação. Torna mais fácil, mais rápido. E quem tem restituição, quem entrega primeiro, recebe primeiro. Então é sempre bom. Para tentar dar uma podada nessa história do filho com CPF próprio, maior de idade e que continua sendo dependente, isso gera um desconto ou coisa parecida? Todos os dependentes geram desconto. O filho ele pode até 21 anos ou até 24 anos, desde que esteja fazendo faculdade. Então ele pode continuar como dependente. Uma coisa importantíssima que gera muita malha fina, já que nós falamos nisso, é importante. Meu filho está fazendo faculdade, ele é meu dependente. Ele prestou um estágio esse ano e foi remunerado. Se você não lançar os valores dessa remuneração do seu filho na sua declaração, com certeza você vai para a malha. Então aí cabe um estudo de caso, a gente analisar se vale a pena mantê-lo como dependente para ter um desconto ou fazer a declaração separada. Porque nem sempre você manter o desconto de dependente vai cobrir o que ele ganhou num estágio que ele fez. Então aí você acaba pagando mais se bobear do que mantê-lo. Então é preferível fazer declarações separadas, que aí vocês acabam não pagando. E se fizer junto, paga. Essa resposta eu ofereço à dona Thelma, a mais recente aposentada da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ela me encomendou essa pergunta, viu, mas aposentou-se aí essa semana, né? E preocupada com a minha filha lá em Rio Claro. Cafezinho? Vamos tomar mais um cafezinho e voltamos daqui a pouquinho para arrematarmos esse assunto que estamos tratando hoje no nosso Imóveis Grandes Ideias, referente a imposto de renda também, né? Escreva para grandesideias@tvserraazul.com, que é o nosso canal de comunicação. Voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Imóveis Grandes Ideias desta semana, aqui pela TV Serra Azul, canal 22 via BVCI, que é a nossa distribuidora de sinais em São João da Boa Vista e em qualquer ponto desse planeta no tvserraazul.com. Estou conversando hoje com o Antônio Baesso Júnior, presidente da Associação Comercial de São João da Boa Vista, contador, delegado junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Imóveis. Tem que pagar imposto de renda todo ano? Tem que aparecer na declaração? Como é que é? Já que estamos falando em imóveis grandes ideias. Eu acho imóvel um assunto muito interessante a gente tratar dentro da declaração, porque gera uma dúvida muito grande. O que acontece? Eu comprei um imóvel, lancei na minha declaração de imposto de renda. Primeira grande pergunta, posso atualizar o valor? Não, você não pode atualizar valor. Não pode? Não pode. Pela legislação da Receita Federal, você comprou seu imóvel, ele vai ser declarado pelo valor de escritura e a partir daí você não atualiza mais o valor. Só existe uma forma, teoricamente, de atualizar. Eu comprei imóvel, eu reformei, eu ampliei. Aí você vai colocar o valor que você gastou para essa reforma ou ampliação. Não existe atualização de valor. Porque muita gente tem essa
essa pergunta, essa dúvida. Olha, eu comprei um imóvel, mas olha, o carnê de IPTU chegou dizendo que o valor é outro. Eu vou mudar. Você não pode fazer isso. Você só atualiza o valor de imóvel quando você vai fazer a venda desse imóvel. Por quê? Então, como você não atualiza? Esse imóvel você comprou por R$100.000, está lá na sua declaração. 100 mil, ano que vem 100 mil, outro ano 100 mil, desde que você não faça nada nele, vai continuar R$100.000. Quando eu vender esse imóvel, olha, eu vendi por R$1 milhão, porque eu tenho esse imóvel há mais de 20 anos e valorizou a região. Aí você vai ter que fazer o famoso ganho de capital, que é um imposto sobre a venda efetivamente do imóvel, que hoje é 15% sobre a diferença entre o valor que custou e o valor que você vendeu. De compra ou de venda? De compra e de venda. 15%. E isso você paga no mês seguinte à transação. Então, por exemplo, se eu vender no mês de abril um imóvel e gerar ganho de capital, eu teria que pagar até 30 de maio. Até o último dia, o 31 de maio, o último dia útil do mês seguinte. Então é importante a gente fazer isso. Nesse momento da venda, a gente tem uma tabelinha já fixada pela Receita Federal que a gente pode fazer algumas atualizações no valor. E aí existe um programa específico da Receita, aí você vai lançar. Quanto mais antigo for o imóvel, maior a atualização que você vai dar. Aí você lança o valor de aquisição, a data de aquisição, e você vai atualizando até os dias de hoje para calcular a diferença entre o que você efetivamente vendeu e o valor dele. Aí você calcula 15% de imposto sobre a diferença. Qual que é o cálculo que se aplica sobre a venda de um imóvel advindo por herança? Herança. O que diz a Receita Federal no caso da herança? O que você vai levar em consideração é o valor da transferência do imóvel. Então é feito o inventário, tem lá o valor do imóvel que estava na declaração do espólio e aí tem o valor da transferência, tanto que lá existe o valor. Caso teve ganho de capital, o que é considerado ganho de capital? Um valor diferente entre a declaração e o valor que foi transferido, os herdeiros têm que recolher a diferença, os 15%. 15%. 15% sobre a diferença. Sempre em imóveis... É sobre a diferença, não sobre o valor. Não sobre o valor total, é sobre a diferença. Então vamos supor, o imóvel estava lá por 50 mil no inventário. Ele estava por 50. Na transferência, é feita a atualização, esse imóvel foi passado para a pessoa por 60. Então qual a diferença? R$10.000. Você vai pagar 15% sobre R$10.000. Então você pagaria R$1.500 de imposto de renda, não 15% sobre 60 mil. Então é sempre na majoração. O ganho de capital, o imposto de renda dos imóveis é sempre sobre o ganho, nunca sobre o valor cheio. De maneira que você vai ter que pensar da forma sobre qual valor ele foi registrado e depois sobre qual valor ele foi vendido. Isso, por isso que a gente faz uma declaração, existe um programa já pronto da Receita que chama-se Ganho de Capital. E nesse programa você põe lá qual foi a data de aquisição desse imóvel, aí você põe o valor que ele foi adquirido, o que você está fazendo, se você está vendendo, você está permutando, você está fazendo uma herança e qual o valor que foi lançado nesse daí. Aí o próprio sistema já vai fazer essas atualizações e o cálculo para você te gerando a guia. E aí, no ano seguinte, você vai ter que pegar essas informações e jogar aqui no imposto de renda, para mostrar para a Receita e falar, olha, eu fiz. No ano seguinte. Porque o que acontece? O cartório faz essa informação mensalmente para a Receita Federal. Então, por exemplo, você fez qualquer venda no cartório, todas as vendas que foram feitas até dia 31 de março ontem, o cartório esse mês está mandando um arquivo para a Receita Federal. CPF de quem vendeu, CPF de quem comprou e valor da transação. Essa pergunta eu também ofereço à mais recente aposentada, a dona Thelma Salles Coruni. Que esperta, hein? Aluguel de imóveis e sua implicação junto ao imposto de renda. Então, eu tenho uma renda referente a aluguel de imóvel. Isso é muito importante a gente verificar, porque vamos supor que a pessoa tem diversos imóveis ou tem um imóvel que recebe aluguel. Dependendo do valor, é interessante que a pessoa já faça seu carnê-leão. O que é o carnê-leão? É uma antecipação do imposto de renda. Para você não fazer pagamentos na declaração, você já vai pagando mensalmente na tabela mensal do imposto de renda, já vai recolhendo os rendimentos que você tem. Para quando chegar a declaração, você só fazer o acerto. Então eu tenho 2, 3 imóveis que eu recebo aluguel de pessoas físicas. Se for de pessoa física, a responsabilidade de recolher imposto é minha. Então eu recebo, eu teria que somar esses rendimentos. Deu na tabela do imposto de renda? Deu. Então eu teria que recolher. Ou isso você vai levar na declaração. Se eu alugo para pessoa jurídica, eu aluguei meu imóvel para uma empresa.
A própria empresa é responsável pelo seu recolhimento de imposto de renda. Então ela olha lá. Ah, o locador. Então, por exemplo, eu tenho um ponto comercial, eu aluguei para uma loja e ela me paga R$2.000 por mês de aluguel. R$2.000 eu já estou na tabela de imposto de renda, eu já não sou mais isento. Então ela vai pegar esses R$2.000, ela já vai jogar na tabela e já vai recolher no meu nome. Então ela não vai me dar R$2.000, ela vai me dar R$2.000 menos o imposto de renda que ela já recolheu. Porque aí no final do ano ela vai te mandar um informe e você vai lançar na declaração do imposto de renda. Até, se for o caso, para restituir eventualmente restitui, dependendo das despesas que você tenha, ou o modelo simplificado com 20% de desconto, ou as despesas que você pode restituir uma parte. Agora, pessoas físicas, a responsabilidade é da pessoa que recebe. Ela teria que somar todos os aluguéis, verificar se está na tabela do imposto de renda da pessoa física e fazer o recolhimento pelo carnê-leão. Hoje a tabela, o nível de isenção é R$ 1.890, até esse valor é isento. A partir daí tem tabela já de imposto de renda. De qualquer maneira, sempre é bom contar com um trabalho profissional, né, nesse caso especificamente, de um contador, porque são contas complexas, né? Você tem uma alíquota, um valor, um teto para determinado tipo de coisa e para outra são... É diferenciado. São diferenciados. O importante é sempre a gente checar. Infelizmente, no nosso país, a gente tem uma mudança legal assim muito grande. Se altera demais a legislação. Então, é conveniente, sim, que nesses casos de pessoas que têm um maior número de bens, de controles, é interessante ter um contador para dar uma assessoria, até para checar se está correto, se não está correto, para evitar que a pessoa vou deixar o ano inteiro, faço na minha declaração. Aí quando faz a declaração tem aquele valor enorme de imposto de renda para pagar. A pessoa fala, nossa, mas eu vou pagar tudo isso? Se tivesse feito o ano inteiro acompanhando mês a mês, você não teria. De repente você poderia até estar restituindo. Agora, como não fez, chegou no final do ano, você vai ter que pagar. É bom que se frise que o trabalho do contador é o mesmo trabalho que é atinente ao advogado, ao médico, é um trabalho preventivo, né? De maneira que você não vai gastar horrores, né? Vai estar bem assessorado, eventualmente vai restituir, né, uma importância no final do ano e vai estar mais tranquilo com relação à sua vida de uma forma geral, né? Renato, isso mudou muito, porque antigamente falava assim, o contador, o mal necessário, eu preciso ter o contador, o rapaz que só me manda guia. Felizmente, essa imagem ela mudou muito. Hoje, o contador ele é visto como um consultor, que é efetivamente o que nós somos. Qual é o nosso papel? Na pessoa física, na pessoa jurídica, em qualquer segmento. O contador, o papel dele é assessorar o nosso cliente na tomada de decisão, o que é melhor fazer, dar garantia para ele que ele vai estar cumprindo todas as legislações legais de imposto de renda e tudo mais, e não criando dor de cabeça para ele. Qual que é a nossa ideia? Sempre assessorá-lo da melhor forma possível na tomada de decisão, deixando completamente ok com o fisco, para ele não ter dor de cabeça. Então, é uma pessoa que você vai lá bater um papo, que você vai lá conversar, olha, eu tenho essa situação, o que é melhor? Faço isso ou faço aquilo? A gente vai sentar, vai conversar e dizer, olha, faz dessa forma que é interessante, faz de outra forma que é interessante. Hoje a gente escuta muito holdings familiares, exatamente por causa de imóveis. A família tem vários imóveis, vamos montar uma holding. Mas o que é isso? Vamos lá no contador. Existe essa instituição Existe, agora, então? Hoje já holding familiar. Muitas famílias que têm muitos bens, elas estão montando holdings. Por quê? Qual que é a vantagem da holding? Principalmente a nível de inventário. Porque hoje a gente sabe que o inventário fica caríssimo nas transações. Então a família monta uma holding, que ela constitui uma empresa para tomar conta dos seus bens. Transfere todos os seus bens para essa empresa e quem que fica sendo sócio dessa empresa? Vamos supor que sejam os pais. Os pais são sócios dessa empresa, pegam todos os seus bens e põem na empresa. Ok, então aluguel, tudo administra via empresa. Tem vantagens a nível tributário, que é um planejamento tributário perfeitamente legal, perfeito, você não está deixando nada, então você paga, de repente, menos imposto, e paga, se for a nível de aluguel, você paga menos imposto. É uma forma coerente, certinha, está de acordo com a receita, de acordo com a lei, cumprindo. E, num caso de um falecimento, você vai fazer simplesmente a venda, a troca das cotas. Então, faleceu algum dos proprietários, os herdeiros assumem as cotas. Então, não gera todo aquele gasto de inventário, registro de imóvel, registro de cartório, você não gera nada. É simplesmente uma troca na junta. Assim como o carnê-leão, né,
que é uma coisa que as pessoas ouvem falar e acabamos agora de ter uma aula bacana a esse respeito. A holding familiar também é uma ferramenta bacana, econômica e, mais do que tudo, legal, né? Sim, é importante a gente dizer que tudo isso é planejamento tributário. Com o passar do tempo, o planejamento tributário se torna cada vez mais importante para as empresas. Então a gente não está fazendo evasão, evasão é crime. A gente está fazendo um planejamento tributário sério dentro da legislação. A legislação permite ser feita isso. Então por que não aproveitar? É que muita gente acha, mas eu vou procurar, vou gastar com um contador. Gente, isso não é gasto, é investimento. Você está planejando uma forma de você ficar mais tranquilo, e é uma coisa que tem aparecido nos últimos anos. Há alguns anos atrás a gente praticamente não se ouvia falar. Hoje a gente já começa a ouvir falar mais em holding familiar, já temos mais casos de holding familiar dentro do escritório, que as pessoas fazem já nesse sentido, para, numa eventualidade de um falecimento e tudo mais, na empresa é tudo mais simples, evita-se uma série de gastos aí de transferência, de registro, porque os imóveis estão na empresa, então você não vai mais transferi-los. E até por outros motivos também, de rendimentos para as pessoas que são os donos, porque aí você tributa na empresa, a tributação na empresa ela é menor do que uma tributação de imposto de renda, e aí o lucro da empresa ele é distribuído aos sócios isento. Ele não tem, porque ele já foi tributado na empresa, não se tributa duas vezes, então ele sai isento para a pessoa, é vantajoso. Bacana. Olha, quando se fala em imóveis, a grande ideia então é essa. Imóvel, você procura um corretor, você procura um contador e no final da história a sua grande ideia vai ser revertida num grande benefício para você. Esse foi o Antônio Baesso Júnior, presidente da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, contador dos mais renomados aí junto à sua família aqui na cidade, delegado regional junto ao Conselho Regional de Contabilidade, que esteve hoje conosco. Nós agradecemos, tá? Falando aqui no nosso Imóveis, Grandes Ideias, que de uma forma inédita volta na próxima semana. Até lá, pessoal.